Olá! Seja bem-vindo ao Café História TV, o canal de vídeos da rede social Café História. Esta é a seção Desembalando Livros, onde eu, Bruno Leal, desembalo livros de história recém-adquiridos e falo um pouco sobre eles. Nesta edição do Desembalando, o nosso livro se chama Nova História em Perspectiva, volume 2, organizado pelos historiadores Fernando Novaes e Rogério da Silva. Vamos lá. Essa aqui é a embalagem do livro, que foi gentilmente enviado pela editora Kozak Naif, uma das parceiras do Café História, e eu aposto que abrir essa embalagem vai ser tão divertido quanto abrir aquela embalagem da primeira edição do Desembalando Livros. E aí, vamos ver o que acontece? Esse aqui é o livro, então, Nova História em Perspectiva, volume 2. Ele foi lançado no final de 2013 pela editora Kozak Naif. É, portanto, um livro recente e que pode ser encontrado em livrarias de todo o país. Como quase todos os livros lançados pela editora, esse que eu tenho em mãos se destaca pelo projeto editorial de grande qualidade. Como vocês podem ver, é uma peça bastante bonita. O livro tem capa dura, raridade hoje no mercado brasileiro, possui uma encadernação firme e folhas que não refletem a luminosidade do ambiente. Essas são características que favorecem e muito a experiência da leitura. É um livro grande, ele tem 734 páginas e pesa pouco mais de 1 quilo. Talvez não seja o melhor livro para se ler em pé, seja no metrô ou no ônibus, por exemplo. E, infelizmente, não existe ainda uma versão digital para ele. Fica aí a sugestão para a editora Kozak Naif. Falando agora do seu conteúdo, a primeira coisa importante que nós devemos ter em mente é a pergunta: o que é essa chamada nova história do título? Essa expressão se tornou conhecida na França, no final dos anos 70, com o lançamento de 3 obras editadas por Jacques Le Goff e Pierre Nora. Essas obras tinham o nome de Novas Abordagens, Novos Objetos e Novos Problemas. É uma história que está intimamente ligada à chamada Escola dos Annales, ou Escola dos Anales, tanto que é conhecida também como a sua terceira geração. É uma história, resumidamente, que tenta dar conta de uma série de objetos que eram ignorados, de fontes subestimadas e temáticas consideradas marginais até então na história, da comunicação à identidade, passando pela cultura. Em muitos termos, é essa nova história aquela que praticamos hoje no Ocidente. Esse livro aqui possui a proposta de fazer um balanço crítico dessa nova história. O primeiro volume foi lançado em 2011 e esse segundo, como eu já disse, no final de 2013. Quem organiza a coleção são os historiadores Fernando Novaes e Rogério da Silva, ambos da USP. Como é possível ver aqui no sumário do livro, há uma divisão bem interessante dos textos. No primeiro volume, aquele de 2011, os textos eram divididos entre propostas e desdobramentos. Já nesse segundo, eles são divididos como debates. São 22 textos no total, escritos por 18 autores, todos eles estrangeiros. Como se trata de um livro longo, eu não vou falar aqui sobre cada um desses capítulos, e nem vou citar cada um dos autores. Para quem quiser saber os nomes, basta ler a descrição desse vídeo, eu coloquei todos eles lá. O que eu vou fazer aqui é falar sobre 2 capítulos que me chamaram especialmente a atenção. Curiosamente, é o primeiro capítulo e o último. O primeiro capítulo começa na página 8. Ele é do historiador inglês Lawrence Stone,
e se intitula O Retorno da Narrativa, Reflexões sobre uma Nova Velha História. Bom, como eu disse, é o primeiro capítulo do livro, e nele o autor, que é especialista em Revolução Inglesa, fala sobre o atual retorno dos historiadores à narrativa. O Lawrence Stone explica que nos últimos 50 anos, contar histórias ganhou uma péssima reputação entre os que se consideravam na vanguarda do ofício, ou seja, os praticantes da nova história. Mas o autor diz que agora percebe uma corrente que está atraindo novamente os historiadores para um certo tipo de narrativa. É como se isso marcasse um retorno a uma história feita por pessoas, na qual identificamos homens e não só problemas. É realmente uma reflexão muito interessante e que vale a pena se envolver. O segundo texto que me chamou a atenção no livro, o último dele, começa na página 573 e pertence ao historiador Hayden White. Eu vou colocar aqui na tela, essa página 573. O texto se chama O objetivo da interpretação é provocar perplexidade em face do real. O Hayden White se tornou muito famoso nos anos 70 quando ele propôs compreender a história como um discurso, como uma linguagem que está sempre longe de ser neutra. Em outras palavras, o simples fato de narrar uma história já proporcionaria certo sentido a ela, segundo Hayden White. Nesse último texto do livro, o que o autor faz, na verdade, é uma entrevista com o professor de literatura Erland Hogner. Essa entrevista aconteceu em Roma, na Itália, em setembro de 2007. E nela, os dois autores discutem a relação entre história, teoria e linguagem, sobretudo a partir de dois paradigmas importantes do século XX, o estruturalismo e o pós-estruturalismo. É isso. O livro traz ainda, como eu observei, vários outros bons artigos, mas esse desbravamento eu deixo com você que está assistindo esse vídeo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre historiografia contemporânea, Nova História em Perspectiva, volume 2, é um livro que não pode ser evitado. Trata-se de uma belíssima reflexão sobre as transformações do ofício do historiador. O único aspecto desse livro que deixa um pouco a desejar é a ausência de uma introdução dos organizadores. Mas tirando isso, é uma ótima leitura com certeza. Se você já leu esse livro, por favor deixe seu comentário aqui no vídeo. Será um prazer conhecer a sua opinião. Eu sou Bruno Leal e obrigado pela audiência. Até a próxima edição do Desembalando Livros. Café História, história feita com cliques. Tchau, tchau.